Filipenses 3:13 também aparece aí na tela. Vamos lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então, o primeiro conselho aqui é o de Paulo, que ele fala que nós precisamos deixar o passado no passado e ir em direção ao nosso futuro, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e eu gosto muito dessa expressão, e avançando. Sabe por quê? É para frente que se anda. O seu novo ano de 2021, ele é um ano que está daqui para frente. Janeiro já passou, mas você tem de fevereiro a dezembro para as grandes decisões da vida. Então, deixe o seu passado para trás, mas avance, diz Paulo. 30 semanas para tomar grandes decisões. Elas estão adiante de você, elas estão no futuro. E o conselho de Pedro, acompanhe comigo, 2 Pedro 1, 5-6. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, o conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança. Então, o conselho de Pedro aqui fala no sentido de empenho, dedicação, esmero, aplicação. Então, enquanto que Paulo diz, esqueça o passado e avance para o futuro, Pedro diz, empenhe-se nesse futuro, porque a vida cristã não é fácil. Nós não seguimos Cristo porque é fácil, nós seguimos Cristo porque é correto. Certo? Coloque isso aí na sua rede social, guarde no coração e viva durante toda a sua vida. Não seguimos Jesus porque é fácil, seguimos Jesus porque é correto, porque Ele é o único caminho, porque sem Ele não tem futuro, sem Ele não tem um destino seguro. Anthony Robbins, escritor e palestrante motivacional norte-americano, ele diz, usar o poder da decisão lhe dará a capacidade de superar qualquer justificativa para mudar toda e qualquer parte da nossa vida num instante. Guarde isso, o poder da decisão. Eu, como pastor, tenho 50 anos de idade, 28 anos que sou casado com Leila, já tem 24 anos que estou aqui em São José dos Campos como pastor. Todos os dias tomo decisões. E uma delas foi de perdoar e não guardar mágoa de nada e ninguém no meu coração. Senão não poderia nem subir aqui para pregar e entregar essa palavra para você. Não tenho ninguém preso no meu coração. Agora você pode perguntar assim, pastor, o senhor guarda boas lembranças de todos os relacionamentos? Não. O Senhor viu que todas as pessoas que se relacionaram com você trouxe só boas lembranças? Não. O Senhor gosta de todo mundo? Não, porque o Senhor não nos manda gostar das pessoas, porque gosto tem a ver com preferência. Você gostar ou não, às vezes você não gosta de uma pessoa simplesmente pelo jeito que ela se comporta. Mas eu amo as pessoas, porque Jesus não manda a gente gostar, Ele manda a gente amar. Então, o mais importante é você fazer a decisão de amar todos os dias. A decisão de perdoar todos os dias. Perdoar deliberadamente as pessoas que lhe feriram, que lhe magoaram, que lhe traíram. Senão você não pode andar ereto, você vai ficar o tempo todo com bola nos pés. Eu tenho 4 filhos e uma delas, a mais velha, quando ela foi para a faculdade, ela escolheu um determinado curso de psicologia. 2 anos depois, ela decidiu que não era mais esse curso. Realmente, perdeu tempo, perdeu recursos, mas entre uma decisão difícil e não tomar uma decisão, é muito melhor tomar uma decisão difícil. Ela chegou à conclusão de que não queria fazer psicologia. E aí, ela conversou comigo, conversou com a sua mãe, e a apoiamos, porque ela estava convicta que não era aquilo. Então, também você precisa ajudar aqueles que estão perto de você a tomar decisões, principalmente quando elas vêm com decisões com convicções. E aí agora, celebramos com elas, 4 anos depois, o outro curso que ela fez e acabou de formar esse mês, que foi em Direito, porque foi a escolha que ela fez. Se você hoje percebeu
que precisa mudar na sua vida, tenha coragem, tome decisões. E é um novo ano, talvez a sua decisão é de voltar a estudar. Você que não concluiu o ensino médio, faz um supletivo. Você que não concluiu a faculdade, a sua graduação, faça esse ano. Você que já parou, terminou de estudar há muitos anos, quem sabe volte, faça uma pós esse ano, se reinvente, se renove, aprenda. Enfim, escolhas e decisões, como coloquei aqui alguns exemplos. Escolha de perdoar, escolha de se atualizar, escolha de mudar de curso, escolhas de voltar a estudar. E o programa 30 Semanas, ele vai te ajudar muito nisso, nas grandes decisões que você tem que tomar na vida e que ninguém da igreja, o programa, o pastor Cláudio, que dirige o ministério, ou nenhum pastor vai tomar por você, mas o programa, a equipe, as pessoas, as ministrações, o grande grupo, o pequeno grupo, vão te ajudar a tomar as decisões da sua vida. Em especial, decisões de deixar um vício, deixar um mau hábito, deixar uma dependência, uma codependência. Ninguém simplesmente para de fumar sozinho. Ninguém para de viver um pecado escravizador sozinho. É necessário um ambiente saudável para isso, pessoas abençoadoras para isso, e aí você pede perdão a Deus e você é perdoado, mas confessa os seus pecados a um confidente, alguém especial que vai te ajudar, isso vai fortalecer, e a Bíblia diz que você é curado quando você é uma pessoa que, além de pedir perdão a Deus, confessa o seu pecado para mudar. E num ambiente como 30 Semanas, isso vai ser realmente libertador para a sua vida. Vou te dar aqui alguns dados para estimular você de que você não está sozinho na sua busca de recuperação. Ano passado, que foi um ano tão difícil na pandemia, nós continuamos o ministério mesmo sendo digital. Implantamos o programa em 2005, com o nome Celebrando a Recuperação, depois atualizado no ano de 2016 como o programa 30 Semanas, e em 2020 completamos o nosso 5º ciclo, e mesmo online, vejam alguns dados. Visualizações no dia que estava sendo ministrado, toda sexta-feira, online on time, 39 mil pessoas. Usuários únicos, 34 mil. Visualizações totais deste ciclo de 2020, mais de 55 mil. Grupos temáticos masculinos, tivemos 529, femininos, 963. Grupo de voluntários masculinos, 235. Voluntários feminino, 448. E também o retiro, rendição, mesmo online, 180 pessoas participaram. Então, glória a Deus por isso, que mesmo no online, graças a Deus, a tecnologia, aqui pelo nosso canal, podemos realizar o ciclo todo em 2020, ano da palavra e da família, e através do Zoom, podemos ter os grupos de apoio. Louvado seja Deus se você participou também. E esse ano vamos ter presencial e online. Venha fazer conosco. 2 palavras-chave, se você quer de fato entrar numa jornada de recuperação. Insatisfeito, como está a sua vida até hoje? Você tem que querer e você tem que começar. Esses 2 verbos, você pode dizer isso comigo? Querer e começar. A melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo para a sua vida é agora. De dar o passo e de começar. Tudo vai acontecer na sua vida fruto das escolhas que você fizer. E em nome de Jesus, eu espero que você faça a escolha de começar de fato. A vida da gente, ela é uma vida que muitas vezes ela é travada por questões do passado. Como Paulo diz, esquecendo-me as coisas para trás. Mas aí vem um elemento difícil, chama-se vergonha. Milhares de pessoas morrem dentro do túmulo da vergonha, presos aos medos e vergonhas dos pecados sexuais da juventude ou do passado, da condição financeira precária gerada por gastos desnecessários, fruto muitas vezes até de compulsividade e vício, dívidas irresponsáveis, de carregarem extrema culpa pela falta de habilidade e sabedoria em relacionamentos, e aí feriu e foi ferido,
da falsa culpa de terem sofrido um abuso sexual, porque a culpa nunca é da pessoa que sofreu o abuso, e sim do abusador, e de todos os prejuízos gerados durante esse tempo de pecado, ou mesmo de dependência, como a dependência química, da legal ou ilegal, do álcool ou das drogas mais pesadas. E aí depois do ciclo da vergonha, vem uma outra pressão que chama culpa. Todo pecado gera culpa. Do vício, todo mau hábito gera culpa. Por quê? Porque isso não foi plano de Deus para o indivíduo. Toda vez que eu pecar, toda vez que eu fizer qualquer ato errado, como Cristo vive em mim, eu vou sentir culpa. Porém, o Senhor não atribui culpa a ninguém. Toda vez que eu sentir culpa, que você sentir culpa, isso não veio de Deus para mim. Vem da minha própria carne, vem do pecado, porque o diabo cobra o preço. Ele seduz para cairmos no erro e no pecado. E depois ele atribui culpa, porque a culpa é uma pressão que aprisiona para matar a pessoa, para tirar dela sonhos, visão, projetos, habilidades, dons. E com isso a pessoa fica imobilizada e parada, improdutiva e infértil. Culpa não vem de Deus, culpa vem da carne e vem do diabo. O diabo é terrível, porque ele seduz e induz, e depois, quando o indivíduo cai no que ele se pressionou, a culpa vem, e isso é trazida por ele mesmo, pela carne e pelo diabo. Agora Deus não. Deus, olha para cá, Deus não atribui culpa. Se você está sentindo vergonha, isso é fruto da sua carne e do seu pecado. Se você está sentindo culpa, isso é fruto da sua carne e do seu pecado. Deus não atribui culpa a ninguém, porque a culpa pressiona para matar e Deus abençoa para empoderar e libertar. Amém? Então, venha viver isso no ciclo do 30 semanas. Vencer a vergonha e vencer a culpa. Sua dor do passado não pode se tornar sua identidade do presente. Vamos dizer isso na primeira pessoa? Minha dor do passado não pode se tornar minha identidade do presente. Seu problema não pode ser uma muleta para você viver uma vida limitada. Deus quer para você uma vida plena. Por isso que Jesus disse em João que Ele é a verdade, Ele é a vida. E a vida zoe, a vida abundante, a vida plena. Então, em nome de Jesus, vamos viver isso. Nós não queremos viver num ciclo de culpa, vivenciando um acontecimento doloroso, crendo numa mentira que somos o nosso pecado, a nossa dor e o nosso fracasso, e vivendo um sentimento de uma vergonha maligna, nos prendendo a uma vida limitada, pequena, infrutífera e pequena. Deus nos fez para a grandeza. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Muita gente machucada vive debaixo de uma dor não curada. Muita gente, dentro e fora das igrejas. Mas há uma solução, há uma saída. Quebre a algema da vergonha. Porque com Cristo você não é o seu pecado. Com Cristo você não é o seu pecado. Você é filho amado de Deus. Deus é um bom pai. É uma das coisas que também o 30 Semanas vai te ajudar a mudar a sua percepção de quem Deus é. Deus não é alguém que vive longe lá no céu sem se importar com você, mas um bom pai que deu o seu único filho para que você fosse redimido, restaurado e adotado como filho também. Então, esta é uma decisão, uma escolha que você fará, deixar a orfandade, deixar a escassez e entrar na vida de filho, herdeiro, co-herdeiro, abundante, para uma vida plena e abençoada. Aleluia. Duas coisas muito importantes nas 30 semanas que você vai viver e vai entender, muito importante. Aceite aquilo que não pode ser mudado, você aprende a viver a vida de serenidade. Davi passou por isso. No Salmo 51, ele nos fala que ele, por ter assassinado uma pessoa, ter cometido um crime, ter pecado, ter adulterado, ele sofreu consequências disso, mas ele não viveu nesse passado, ele não tomou isso como sua identidade. Então, quando ele voltou-se para o Senhor, ele conviveu com isso, e isso não podia mais ser mudado.
Então, durante o 30 semanas, você vai entender que algumas coisas não podem ser mudadas. E você vai receber uma serenidade do céu, vai tomar escolhas para viver uma vida que vai conviver com essa realidade. Mas uma outra coisa é que você vai ter fé para aquilo que você pode mudar, ter coragem para mudar, ter fé naquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Um grande passo é o passo da esperança. E, na verdade, existem mais áreas na sua vida que podem ser mudadas que você pode imaginar. Todos nós temos isso. Mais coisas que podem ser mudadas do que não podem. Você pode se lembrar do que aconteceu, mas não necessariamente se tornar o que aconteceu. O Espírito Santo de Deus que vive dentro de mim, dentro de você, vai nos levar a tomar mudanças. Quem tem Jesus tem tudo. Você vai para o céu, mas há também um processo que o Espírito Santo quer em mim e você, nos fazermos pessoas melhores enquanto estamos aqui na terra. Você tem sido um pai melhor, uma mãe melhor, um avô melhor, uma avó melhor, um tio melhor, um professor melhor, um cidadão melhor, um irmão melhor, um líder melhor, está servindo mais e melhor no ministério, na célula, na igreja. Você não é um crente simplesmente salvo, sentado e satisfeito, mas você ama servir a Deus, servir as pessoas, servir a sua família. Você provê, você gosta de mudar realidades, ama servir, ama trabalhar. Isso é de Deus, porque Deus ama servir, Deus ama trabalhar. Nós somos filhos dele, queremos nos parecer com ele. A preguiça não nos faz parecido com Deus, nos faz parecido com o diabo. A ganância, o orgulho, a usura, tudo isso tem um pai, é o diabo. Jesus, Deus, é infinitamente bom, amor. Então, 30 semanas nos ajuda a cada vez mais tomar decisões para sermos mais parecidos com Deus, com a Trindade, e sermos realmente imparáveis nisso, tomando posse de tudo que Deus tem para nós. Em 2 Coríntios 1:20 diz: pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, nele está o sim, portanto, por meio dele, o amém, para a glória de Deus. E claro, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Minha fraqueza do passado pode se tornar uma força oposta no presente. E aí entenda, você vai crescer nisso. Eu quero convidar para nos dar um testemunho e já uma palavra também de algumas coisas que vamos viver sobre as decisões que vamos tomar. O pastor Cláudio Lopes gravou um vídeo e eu quero convidar agora para que você receba esta palavra, testemunho, e ele vai falar também rapidamente sobre as 8 decisões do ciclo do 30 semanas. Vamos lá, pastor Cláudio. Esse ano de 2020, a gente vivendo essa adversidade do isolamento social, passamos por uma pandemia, estamos aí saindo dela agora para vivermos esse novo normal. Muitas das nossas válvulas de escape, muitos dos nossos problemas emocionais vieram à tona. Os meus, que são a ira, a compulsão, seja ela alimentar, financeira ou até mesmo as dificuldades que temos como depressão, dependência química, aumentou acho que 300% o consumo de álcool nesse tempo. E principalmente o rompimento de relacionamentos. Como é difícil para nós permanecer nesse estado de isolamento e muitas vezes gerando ira, discussão com pessoas que amamos, pessoas que convivem junto conosco. E tudo isso serviu para nos mostrar o quanto precisamos tratar as nossas emoções. E ao viver tudo isso nesse tempo, eu lembrei do processo que tenho vivido desde que eu entreguei minha vida para Jesus, no dia 19 de janeiro de 2008, que é esse processo do 30 semanas, para que nós possamos aprender como vivermos curados, ou até como alcançarmos essa cura emocional que vem de Deus para a nossa vida. Então não é um processo fácil, mas é um processo que me ajudou a identificar e remover todos os bloqueadores da minha vida. A gente sabe que a raiz de todo problema emocional é a orfandade, o tronco, a rejeição, e cada um de nós desenvolve galhos como válvula de escape e compensação. Então, nesse tempo todo, eu pude reviver novamente e identificar o processo de cura da minha vida, como a primeira decisão de admitir que eu tenho um problema e preciso de ajuda. A segunda decisão de confiar em Jesus, e Jesus pode me curar. Jesus já me curou de tanta coisa, acredito que você também. Terceira decisão de entregar o controle disso nas mãos de Deus.
A quarta decisão, depender das orientações do Espírito Santo. A quinta, obedecer a Deus, todos os direcionamentos para a minha vida. A sexta decisão de confessar, trazer à luz essas limitações, pedir ajuda e confessar alguém da minha confiança para que essa pessoa, junto de mim, possamos orar e sermos curados nas nossas emoções. A sétima decisão de reparar, liberando perdão para quem me fez mal e pedindo perdão a quem eu prejudiquei. E chegamos na oitava decisão de compartilhar essa cura que Deus derramou sobre a minha vida, na vida de outras pessoas. Então, meu convite para você, nesse ciclo de 2021, porque o ciclo de 2020 fizemos de forma online, por conta das circunstâncias, tivemos grupos online e muitos testemunhos, mas em 2021 será de forma presencial, em nome de Jesus. Então, você é o nosso convidado a participar do ciclo 2021 por 30 semanas e vivenciar essa cura também na sua vida. Obrigado pelo seu silêncio. Isso aí. Então, queremos ajudar você e vamos caminhar juntos. 8 decisões, 30 semanas em direção a uma vida libertadora. Em Mateus, Jesus, ele ensinou para seus discípulos e uma grande multidão na Galileia o seu maior sermão. O sermão chamado por Agostinho de Hipona do Sermão da Montanha, obviamente, porque Jesus pregou lá de cima de uma das montanhas da Galileia, e as pessoas, por uma questão de acústica, ele falava do alto, a Bíblia diz que era uma multidão de mais de 5.000 pessoas, ouvindo Jesus. E aí, então, ele ensinou o seu Sermão da Montanha com vários princípios, com vários valores da vida cristã. E o primeiro deles foi ensinar, em Mateus capítulo 5, o sermão vai por 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, mas no capítulo 5, ele ensina sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é, então, a forma bíblica de você encontrar a vida feliz. Muito mais do que uma vida efêmera, passageira de felicidade, mas a vida feliz. E então, ele nos ensinou isso, e aqui nós temos condições de aprender o que Jesus nos ensina para uma vida de felicidade. Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem até calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Amém? Mateus capítulo 5, verso 3 até o verso de número 11, as bem-aventuranças, beatitudes de Jesus. E nelas você encontra Jesus, então, querendo levar as pessoas de onde elas estão para um novo nível de vida. A vida hoje não é fácil, mas também não era nos dias de Jesus. Hoje você reclama de bullying, de preconceito, de racismo, de perseguição, de violência, de opressão. Tudo isso tinha na Judéia, ocupada por Roma, nos dias de Jesus. Jesus era judeu, portanto, Jesus era também um escravo, junto com todo o povo de Deus, da coroa romana, e que era tão opressora e mantinha a ordem, a pax romana, no fio da espada. Havia uma certa tolerância com a religião judaica, mas havia muita opressão. E durante a vida de Jesus, os seus 33 anos, Jesus histórico aqui entre nós, ele nunca experimentou uma vida de paz exterior, mas ele tinha paz interior, porque Jesus fez escolhas e decisões de não ir em cima de realidades religiosas ou da pauta romana ou dos judeus. Então, as decisões, eu vou repeti-las aqui. A primeira é admitir, a segunda confiar, a terceira entregar, a quarta depender, a quinta obedecer, a sexta confessar,
A sétima, reparar, claro, aquilo que você puder. E a oitava, compartilhar. Acredito mesmo que, de fato, é possível mudar. E dentro desse texto que Jesus nos ensina, como de forma prática isso é possível? Anote aí, a primeira coisa, entregue sua vida ao controle de Jesus. Você que está me acompanhando aí na tela, você pode fazer isso agora. E juntos vamos dar esse passo em direção a entender que existe um poder superior. Esse poder superior se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu preciso reconhecer que sem Ele a minha vida está totalmente fora de controle. E eu preciso passar o volante, eu preciso passar o manche, eu preciso passar toda a direção da minha vida para Jesus, desde manhã, de tarde até a noite, entregar o meu casamento, entregar a minha carreira, entregar a minha profissão, entregar meus sonhos, meus projetos, entregar a minha vida. Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Muitas pessoas são orgulhosas, vaidosas, e aí, com isso, entende que não precisa de um Salvador, não precisa de um Senhor. Jesus veio para aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de um Salvador. Sua humildade vai, de fato, levar você a receber ou rejeitar este convite do Senhor. Deus resiste aos soberbos. Por isso que Jesus continuou ilustrando que é mais fácil uma pessoa rica se perder porque ela confia muito nas suas riquezas. Você compreende, então, que é incapaz de controlar a sua vida e você tem uma carne que ela tem herança, tem compulsividades e você, sem Deus, já está perdido. Então não tenha vergonha de ser um pobre e admitir que você precisa de um rico Senhor, Pai, para guiar a sua vida. Essa é a primeira parte. Entregar o controle total da sua vida para Jesus Cristo de Nazaré e seu Deus Pai. Segundo, admita que você crê e precisa do poder restaurador de Jesus. Verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quer dizer, o Senhor espera que, de fato, esse é o segredo, é o pulo do gato, não tenha vergonha de depender. E por isso até mesmo de chorar. O poder de Jesus se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso você deve, guarde isso no seu coração. Olha para cá. Agonize diante de Deus para você não agonizar diante dos homens. É muito melhor você chorar de joelhos na beira da tua cama diante do Senhor, clamando a Deus por algo, do que você ter que ir chorar na frente do chefe, na frente da polícia, na frente de alguma autoridade por algo que você não fez e deveria ter feito. 3, entregue livremente sua vida aos cuidados de Jesus. Verso de número 5, bem-aventurados humildes, isto é, os mansos. Não se faça de forte. Deixe Jesus segurar sua mão e te levar. Decida conscientemente, escolha comprometer toda a sua vida, todo o seu cuidado ao controle de Cristo. Olha para cá, ninguém cai porque pensa que é forte, que é fraco, pensa que é forte. Então, a fraqueza nos leva a depender. Já o orgulhoso, prepotente, vaidoso, se enche tanto de si, se acha muito forte, e aí negocia e cai. Nunca esqueça disso. Nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pequenas pedras no caminho. Então, o ser humano, na sua carne, no seu orgulho, se enche de si, se acha muito forte, que não precisa de um grupo de apoio, não precisa de 30 semanas, não precisa de uma célula, não precisa de uma igreja, não precisa de um pastor, se enche de arrogância e aí cai. Mas aquele que entende que precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa da Bíblia, precisa de irmãos, precisa da igreja, precisa da fé, ele se fortalece na sua fraqueza. Então, conscientemente, faça a escolha de comprometer toda a sua vida aos cuidados e controle de Cristo daqui para frente. Não tenha vergonha disso. 4, admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. Verso de número 8, o Senhor espera bem-aventurados puros de coração. Você precisa disso. Vivemos uma sociedade onde ela tem vergonha do que é honroso e ela celebra o que é desonroso. Cada dia mais a sociedade está diminuindo o padrão da excelência. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É só você ver no programa que faz sucesso hoje na TV aberta. É um culto ao lixo, onde as pessoas expõem o pior de si para
as câmeras. Isso é a cultura do que nós estamos vivendo. Hoje, onde se fala sobre obediência? É na Bíblia e na igreja. Onde se fala sobre fé? É na Bíblia e na igreja. Onde se fala sobre honra? É na Bíblia e na igreja. Então, quando você quer valores, você sabe onde encontrar, porque o mundo jaz no maligno, onde fala de depravação, onde fala de dinheiro, onde fala de competição, onde há muita hipocrisia, onde há muito ódio, onde se fala de direitos humanos, mas onde não querem aprovar que pedofilia deve ser um crime hediondo. Por que a sociedade não quer aprovar que a pedofilia é um crime hediondo? Porque tem muitas pessoas na sociedade que praticam pedofilia para saciar os seus desejos pecaminosos, carnais, malignos e violentam e abusam de crianças. Nada mais normal, nós não estamos falando de pena de morte, estamos falando em considerar crime um pecado, um crime que é hediondo. Você abusar de menores, de crianças. Mas o mundo é assim, invertido em seus valores. Admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. E para isso, como igreja, o 30 semanas é muito importante. Eu peço perdão para Deus, sou perdoado. Mas há uma outra parte que se perdeu na igreja evangélica, que é a confissão. Nós não precisamos ir a um confessionário e ali falar para um sacerdote, ele ouvir e depois emitir uma penitência. Essa parte é liturgia religiosa. Mas, encontrar um irmão confidente e abrir o coração para ele e confessar, é bíblico. Tiago diz que isso traz cura. Eu peço perdão para Deus, eu sou perdoado, porque só Deus não tem perdão, só Ele pode perdoar pecados. Mas eu confesso para um irmão, eu boto para fora aquela tristeza, aquela amargura, aquele medo, aquela culpa, aquela vergonha, e isso traz processo de cura para a minha vida. E no 30 semanas você vai ter este irmão confidente para te ajudar. Não continue carregando os seus defeitos e justificando suas debilidades, seus defeitos de caráter. Quinto, abandone e remova seus defeitos de caráter. Nós não temos que morrer com eles. Muitos vieram fruto de mau exemplo de pais, de formação social, e eu creio que isso pode ser retirado. Todo mundo pode ser melhor, porque estamos vivos, o seu pulso está pulsando, o meu também, meu coração está batendo, o seu também, nossos neurônios estão trabalhando, nós podemos ser pessoas melhores. Você pode tomar decisões, fazer escolhas para não aceitar algumas coisas que estão na sua vida, fruto de formação do passado, fruto de contexto social, de contexto familiar, de herança, de carga geracional. Humildemente aceite voluntariamente colocar todas as áreas da sua vida diante de Deus e creia que elas podem ser mudadas. Humildemente, peça a Deus para remover os seus defeitos de caráter, seja quais forem, que tenha arruinado a sua vida até aqui. Sexto, perdoe a todas as pessoas que te feriram. Versos 7 e 9, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. Perdão é uma escolha, é uma decisão. O mundo não nos ensina a perdoar. Lá é a lei do cão. Bateu, levou. Mas aqui não, na fé cristã, perdoar é uma escolha, é uma virtude. E o Senhor nos ensina a fazer isso. Se eu não aplicasse isso, não poderia estar aqui ministrando para você. Eu já fui traído, ferido, abatido, mas não destruído. Então eu não peguei estas dores, não fiz dela um castelo e me escondi lá dentro. Eu decidi superar, passar por cima, entendendo que pessoas são pessoas, e pessoas tomam decisões, fazem escolhas. Todos nós vamos passar por ingratidão, injustiça, feridas, dores, abusos, tristezas, violência verbal ou física, mas você pode também escolher não ser vítima disso. Você pode decidir que vai superar, que vai vencer. E por isso Deus enviou Jesus, que passou tudo isso aqui para nos dar o exemplo que é possível. E o 30 semanas vai nos ajudar isso. E as 8 decisões que você vai tomar vai te ajudar a livrar-se
de tudo que te feriu no passado. Decida que não mais vai viver amargurado, culpado, irado, ferindo porque foi ferido. Decida se livrar desses fantasmas, desses pesadelos. Vire a página com a graça de Deus, com a misericórdia, com a paz, com o perdão que você recebeu de Deus, vai receber de outros irmãos, de pessoas que vão estar caminhando com você neste tempo do 30 semanas também. A Bíblia fala de uma corrida cristã. É uma corrida, é uma maratona, é uma jornada. Não é de um dia para o outro que a gente se livra disso, mas com irmãos, com relacionamentos saudáveis, dando e oferecendo perdão, consertando a nossa vida, mudando nossos valores, princípios, você pode ser curado da amargura. E em nome de Jesus, eu creio que isso vai acontecer. Inclusive, nesse ciclo, você vai receber um diário, um devocional, que você vai fazer durante todos os dias do próximo ciclo, ajudando você, ao seu tempo diário com Deus, a fazer autoexame, leitura bíblica, oração, escrever as suas lutas e pedir ao Espírito Santo Consolador, que vive dentro de você, porque todo aquele que já se arrependeu e recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo Consolador. E com isso, você será um filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Não perfeito, porque ninguém é, mas rumo à perfeição. 7, abrace o desafio de ajudar outros a se recuperarem. Versos 10 e 11. Ofereça-se a si mesmo, diz: bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados serão vocês por minha causa. Você que sofreu um bullying, você que sofreu uma violência, você que sofreu uma perseguição, você que está passando a crise de ter sido despedido, você que está com a sua conta no vermelho, deixe pessoas te ajudar. Quando você se recuperar, você vai ajudar outros. E enquanto você não se recupera, outros ajudam você. Deixe Deus mudar a sua vida. Aceite ser usado por Deus para mudar a vida dos outros. A igreja é a única instituição que existe para os não associados. Nós não estamos aqui por causa da salvação, porque quem crê em Jesus já está salvo, então poderíamos ir para o céu. Estamos aqui porque existe um propósito, existe uma missão. E, por exemplo, eu estou aqui para ser instrumento de Deus na sua vida, para trazer o 30 Semanas para esta igreja, para juntos continuarmos este ministério, para não sermos uma igreja que simplesmente é composta de pessoas que vêm consumir um culto, online ou presencial. Eu canto umas canções, eu faço uma oração, dou uma oferta, recebo uma palavra e eu volto para a minha vida pequenininha. E você continua com os seus erros, os seus vícios, os seus maus hábitos, os seus medos, suas prisões, sua vergonha, sua culpa, sua depressão, sua vida ansiosa, sua vida depressiva, que não vai te levar ao pleno potencial para cumprir o chamado, para cumprir o sonho, para cumprir o projeto, para cumprir o ministério e trazer o reino de Deus na terra. Você não está aqui por causa de você, você está aqui por uma causa, você está aqui por um propósito. Eu escolhi viver isso. Você imagina quantas coisas eu poderia ter feito na vida? Poderia ter sido professor, eu poderia ter qualquer outra profissão. A minha família me introduziu no ramo do empreendedorismo, de comércio, mas eu escolhi deixar isto quando tinha 18 anos e ir para o Rio de Janeiro e tomei uma decisão. Lá encontrei minha esposa que fez a mesma coisa. E juntos tomamos a decisão de servir a Deus, edificar a igreja de Jesus. Abrimos mão de muitas coisas na vida para poder estar fazendo o que estamos fazendo. Há 24 anos atrás, aqui estou no estúdio da Igreja da Cidade Online, que na época era o único imóvel que essa igreja possuía. E aqui nós tínhamos 600 pessoas, mas era uma igreja que ainda estava muito presa à sua religiosidade, à sua orfandade, voltada para si. Havia muita maledicência, muita fofoca, havia muitas coisas que atrofiavam. A gente não tinha ainda a bênção de ter esta ferramenta bíblica que hoje temos. Hoje vivemos uma outra realidade. Por isso a igreja cresceu e se desenvolveu tanto. Por isso hoje temos células, por isso hoje temos ministérios, por isso temos uma igreja em multisites, por isso hoje você está recebendo essa mensagem exclusiva, feita diretamente para você que não pode vir. Nós podemos ir até você. Isso custa, isso dá trabalho, isso gera muitas
necessidades sendo suprida. Tem um grupo imenso, você não tem noção de quantas pessoas estão aqui para servir você que está aí. Talvez você esteja só me vendo aqui na tela, mas tem muitas pessoas que estão aqui, que amam Jesus, amam servir. E sabe por quê? Porque desejamos viver para além de nós mesmos, fruto de escolhas, fruto de decisões. Não decida pelo álcool, não decida pelas drogas, não decida pelo adultério, não decida pela prostituição, não decida pela orfandade, não decida por abandonar o seu casamento, sair de casa. Nós estamos aqui para dizer, permaneça com Jesus, faça as escolhas, decisões certas, e não faça isso sozinho. Venha para a fé, venha para a igreja, venha para o 30 Semanas e vamos juntos nessa jornada, iniciar a maior tomada de decisões da sua vida. E para isso concluo aqui, ensinamento de Jesus em Marcos 8, 34, 37. Eu preciso abrir mão do meu orgulho pessoal. Eu não sou Deus, eu preciso de Deus. Eu não estou salvo, eu preciso de um Salvador. Eu preciso encarar o mal que existe dentro de mim. Jeremias 17, 9. O coração é enganoso, então não fique aí sozinho. Talvez você se afastou da igreja porque foi ferido, magoado ou contrariado. Você queria que as coisas fossem do seu jeito. A quantidade de gente que está em casa fazendo serviço só para a carne, para o diabo, e dê serviço ao reino, porque um dia foi contrariado na igreja. Querido, a igreja é coletividade, é comunidade, não é do jeito que eu quero, é do jeito que tem que ser, e aonde eu tenho que ser tratado não é o lugar onde eu devo ir embora. Então, se você está aí, só online, e não quer vir para a vida comunitária, reveja isso em nome de Jesus. Deus quer que você aprenda, que você dê de si, que você passe por disciplina. Uma igreja que ama disciplina. Às vezes não dá para a gente fazer do jeito que a gente quer fazer. É muito comum, às vezes, em igreja, a pessoa está lá, às vezes, tocando, cantando, pregando, dirigindo uma célula, aí ela toma uma decisão errada. Ela toma a decisão e escolhe o erro, o pecado. Aí uma igreja que ama, que quer ajudar, vai lá e disciplina. Aí ela fala, não brinco mais, vou embora. Sabe por que vai embora? Porque nunca viu a igreja como uma família. Porque estava atrás só de luz e palco. Estava atrás só de aplauso. Estava atrás só de entretenimento. Estava atrás de ser servido e não servir. O filho sabe que o pai ama. E se é repreendido, é para crescer. Porque o Senhor não nos atribui julgamento e culpa. Mas Ele repreende o nosso pecado. E quer que a gente abandone o pecado para crescer. Esse é um ambiente saudável. Uma família que não disciplina, não ama. Uma igreja que não disciplina, não ama. Então você tem que encarar o mal que existe dentro de você. Deus ama você e não o mal da sua carne. E eu preciso parar de falar e começar a agir. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas de ação e de verdade. Chega de procrastinação. Eu termino como comecei. Conselho de Paulo em Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu tenha alcançado. Paulo muito humilde, mas ele diz, olha, eu vou deixar para trás o meu pecado de soldado romano, meu pecado de judeu religioso, minhas carnalidades, e eu vou escolher avançar para diante. Você também escolhe avançar para diante? Paulo diz em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Leia comigo, porque para mim o viver é